Boa tarde. Meu nome é Patrícia, eu trabalho no CSL Rio, sou delegada sindical de base eleita no Complexo do Andaraí. E eu e a Juliana, a gente vai defender a tese do Movimento Nacional de Oposição Bancária da CSP Conlutas. Eu queria começar dizendo que a gente tem total acordo com o que foi apresentado aqui pelos companheiros da Intersindical. Como o tempo é curto, né, então aproveitando os dados que eles colocaram e tal, e a gente tem total acordo. E além disso, a gente acha, fazendo um balanço aí dos primeiros 6 meses do governo Dilma, né, da primeira presidenta eleita para o Brasil, né, a gente acha que não tem avanço nenhum, seja para as mulheres, né, por ela ser a primeira mulher presidente, começando aí, quando na campanha eleitoral ela abandonou as bandeiras históricas das mulheres para garantir a sua eleição, para fazer acordo com setores conservadores que hoje estão na base aliada do governo. A gente acha que não teve avanço nenhum para outros setores oprimidos, né, como os homossexuais. A gente acha que não teve avanço nenhum para a classe trabalhadora, né? Foi uma derrota a discussão do reajuste concedido aos deputados, né, e a própria Dilma, enquanto para os trabalhadores, para o salário mínimo, foi dado um reajuste de R$35. Agora a Dilma está levantando a discussão de fazer uma reforma tributária e uma nova reforma da Previdência, em que vai ser colocado o fator 85-95. Significa que entre a idade da aposentadoria, né, e tempo de contribuição, as mulheres vão ter que somar 85 anos e os homens 95 anos. E o mais escandaloso disso é que tem mão do movimento sindical dentro dessa proposta. A CUT já declarou que não só apoia, como participou da construção dessa proposta junto com o governo. E a gente faz aqui a pergunta: qual é o papel de uma central sindical? É achar saídas para o governo e para os patrões, ou é defender as necessidades da classe trabalhadora? E a gente acha que os ventos revolucionários que sopram na Europa, que sopram aí na juventude indignada da Espanha, dos trabalhadores gregos, no norte da África, né, que a gente precisa aqui também lutar pela manutenção dos nossos direitos, pela conquista de novos direitos. A CUT tentou vender para a categoria no ano passado que aquela campanha salarial foi uma grande vitória, foi um acordo histórico. Só que essa fantasia não permaneceu, não durou durante 6 meses na vida real, porque os 7,5% que a gente conseguiu de reajuste naquela época foram consumidos imediatamente, rapidamente, pela inflação dos aluguéis, pela inflação das tarifas públicas, pela inflação dos alimentos. Naquela campanha, a gente podia ter feito sim um acordo histórico, porque a gente tinha uma greve forte e a gente tinha um momento favorável para a categoria, para a luta, que era o fato de a gente ter uma eleição para presidente e que estava indo para o segundo turno. Ao contrário, a CUT abandonou a luta, acabou com a greve e fez com que a gente engolisse os 7,5%. Além disso, o que a gente tem visto é que o bebê perde cada vez mais seu caráter público, que a gente não conquistou nada daquilo que a gente perdeu no governo da FHC, durante os 8 anos do governo de Lula, absolutamente nada como isonomia. Ao contrário, perdemos o pagamento das substituições, sofremos com as seguidas reestruturações, com assédio moral, que hoje é instrumento de gestão dentro do banco para alcançar as metas e para alcançar os lucros recordes. E a solução para isso, companheiros, a única solução para isso, para mudar essa situação, é a organização e a luta da categoria. E aí, para que a categoria se sinta forte para lutar e para ter conquistas, é importante a gente discutir a democratização dos fóruns, a democratização da campanha salarial. Começando por aqui, porque é impossível a gente ter um congresso de trabalhadores e que a gente tenha um representante da empresa na mesa dizendo que a gente tem que maneirar nas nossas reuniões. Isso! Que se assumiu aqui governista e o nosso patrão é o governo, tendo direito para falar 1 hora e a gente depois tem que reduzir a quantidade de tempo de discussão dos grupos ou a quantidade de tempo aqui. Não dá. A gente precisa, a democratização da campanha salarial passa também pela eleição de representantes nas assembleias para negociação. Não dá para a gente continuar com representantes na mesa de negociação da
e dos fóruns do movimento, isso na verdade tem como objetivo que se reflita a situação, as necessidades que a gente vê na base, na campanha salarial e na nossa pauta de reivindicações. O presidente da Contrato falou na abertura do Congresso que na pesquisa, consulta lá feita por eles aos bancários, no Banco do Brasil se expressa um problema mais grave em relação ao assédio moral e às condições de trabalho. Que 9 entre 10 bancários do Banco do Brasil apontam esse como o principal problema. Bem, eu acredito nisso, acho que isso realmente reflete o que a gente vê no dia a dia. Agora, o problema é que esse assédio moral tem na sua raiz, e isso a própria articulação já admite hoje, é um problema institucional, é uma forma de gestão do Banco do Brasil e que tem na sua raiz a dependência das comissões e o problema da remuneração. Então não se resolve o problema do assédio moral com esse plano de carreira que a articulação propõe que seja o centro da proposta aqui para esse Congresso e também para a campanha salarial. Esse plano de carreira mantém a dependência das comissões, como o Ailton muito bem explicou. Os números que a articulação coloca na sua tese são mentirosos. Não é possível chegar a um salário de 6.075 com essa proposta de carreira. E isso tem a ver com o simples fato de que só é possível a gente recompor o valor dos salários e acabar com a dependência das comissões se a gente recuperar o que a gente já perdeu. Isso ficou muito claro no processo de incorporação da nossa Caixa de São Paulo, por exemplo. Porque os colegas da nossa Caixa que vieram para o Banco do Brasil acabaram de perder o que a gente perdeu lá atrás. Por isso que quando eles entraram, os colegas olhavam e diziam: puxa, mas esse cara tem o mesmo escriturário, eu sou PE, e ele tem um salário muito mais alto que o meu. O caixa lá que entrou na agência, que era da nossa Caixa, tem um salário mais alto que o do seu gerente. Isso tem a ver com o que nós perdemos. E a mesma coisa que a articulação fez com a reposição das perdas, jogar para debaixo do tapete, agora quer fazer com a proposta histórica da categoria de recuperar o antigo PCS com os intestinos de 12%. E aí, William, me desculpe, isso aí não resolve o problema da categoria. Isso resolve o problema da articulação, para não ter que se enfrentar com você. Ouvir a defesa das outras teses, porque eu ouvi aqui vários companheiros das outras teses defendendo que a gente tenha como centro da nossa campanha salarial a luta pela reposição dessas perdas salariais. E eu acho que isso tem que se concretizar numa resolução comum. Então eu queria fazer um chamado aqui às outras correntes, a Intersindical, a CTB, a DS, que a gente construa para esse Congresso uma resolução comum que coloque no centro da campanha salarial a reposição das perdas, para que dessa vez a gente consiga, de fato, fazer uma campanha salarial diferente. E não formalmente, como acontece hoje, por exemplo, com a jornada de 6 horas, que já foi provado várias vezes aqui nesse Congresso, que os sindicatos têm que entrar com ação reivindicando na justiça o cumprimento da jornada, e o Sindicato de São Paulo, que é o maior do país, até hoje se nega a fazer isso. Certo. Se nega a chamar a central. Isso! É que eu sei de vários diretores do sindicato que esses sim já entraram com ação. Entraram com as suas. Mas para a categoria não. Nem a Assembleia para que os colegas digam o que querem. Então eu acho que essa reivindicação comum da reposição de perdas e a jornada de 6 horas tem que estar numa resolução comum, que inclusive tem que ter a preocupação de que a gente defenda os companheiros como hoje os do Maranhão, que estão sendo descomissionados depois do resultado da ação, depois de ganhar a ação de 6 horas. A atitude do Sindicato de São Paulo e dos grandes sindicatos que se negam a entrar com essa ação enfraquece a luta e deixa os companheiros expostos a esse tipo de coisa. Nós estamos propondo que a gente faça no dia 28 de julho, para concluir, um dia nacional de luta que tenha como centro exigir o cumprimento da jornada de 6 horas pelo BB e pedir e exigir do banco que recomissione todos os colegas que foram descomissionados e que não haja mais punições. Muito bem!